Veto parcial número 1/2025, de autoria do Poder Executivo. Veto parcial ao artigo 2º do projeto de lei ordinária número 98/2025. Em discussão. Com a palavra, vereador Paulinho Sestrem. Vamos lá, senhor presidente. Vou abrir os trabalhos. Sobre o pedido de vistas na semana passada, em função do veto, eu quero fazer uma discussão e também explicar um pouquinho para a população, talvez para quem não esteve aqui ou quem vai acompanhar essa sessão, né, os bastidores e todo o ocorrido, né, dessa situação. A partir do momento que o artigo 3º da lei fala que, posteriormente, o prefeito ia ter que regulamentar a lei, né, através de decreto, e vendo a exposição do vereador Felipe aqui, e principalmente, né, tendo em vista que a lei ela deve ser efetiva, principalmente na sua origem, não só no texto, mas também na prática. E eu me senti na obrigação de pedir vista naquele momento, conversando com a base, com alguns questionamentos, que nós não tínhamos certeza no momento. Eu não sei se o vereador Felipe chegou a verificar quantos contratos existem, quantos números de contrato existem para fazer essa pesquisa. Chegou a levantar? Eu fiz o pedido oficial, então nós estamos falando de quase 1000 contratos, praticamente diversas naturezas, né? Que chegam, inclusive, aqui, né? Acusamos o recebimento do ofício, número 10 de 2025, dotado em 28 de novembro de 2025, que solicita o número de contratos vigentes com estabelecimentos que prestam atendimento direto a crianças, adolescentes ou público vulnerável, em apoio à análise ao projeto 98/95. Em atenção à sua solicitação e visando subsidiar melhor compreensão dos termos do referido projeto de lei, informamos que o município possui atualmente quase 1000 contratos ativos de diversas naturezas. Não vou acabar de ler o resto aqui, depois se o vereador quiser, temos aqui também o documento. E claro que a justificativa no momento foi não ter burocracia, tendo em vista até a bandeira do vereador, mas no decorrer da semana, após o pedido de vistas, diferente de outras situações, o vereador não nos procurou dessa vez. Né? Poxa, foi pedido de vistas, vamos aprovar o projeto? Foi feito algumas manifestações nas redes sociais, e eu queria que o Marciano passasse a primeira aí do vereador Rick e depois do vereador Felipe. Só para a gente justificar aqui a nossa fala. Não, o vídeo. Tendo contato direto com pessoas que têm antecedentes criminais graves, ninguém sabe disso. Essa foi a minha preocupação quando eu apresentei um projeto de lei na Câmara de Vereadores para solicitar a renovação de antecedentes criminais para todo aquele que presta serviço terceirizado para a Prefeitura de Brusque. O projeto foi aprovado, mas houve um veto nessa periodicidade, sob o argumento de que haveria burocracia. Olha só, não é tão fácil tirar antecedentes criminais pela internet ao custo mínimo, mas parece que com esse veto volta-se a discutir o que é prioridade para as nossas crianças. Afinal, é burocrático? É algo tão complicado tirar uma guia de antecedentes criminais? Primeira situação. Fala, pode deixar, pessoal, não, pode deixar, pode deixar. deixar. Vamos passar um de cada vez. Trava ali, vai para o próximo e trava. Aí. Quando eu falo da efetividade da lei, nós temos que, primeiro, dizer o seguinte, que não foi tirado o antecedente, continua na lei. A lei estava aprovada. O que veio da Prefeitura do Executivo foi o veto do artigo 2º, em função disso que o próprio vereador explicou. Porém, a efetividade da própria lei, ela não dizia o que acontecia se a empresa não apresentasse o projeto, a certidão. E sem utilidade, se ela não apresenta, cadê a fiscalização? Aí, olha o vídeo do vereador Rick, na sequência. Fala, pessoal, tudo certo? Eu quero atualizar vocês de um assunto muito sério, muito importante. O veto ao projeto que obriga a atualização das certidões de antecedentes criminais de funcionários que trabalham diretamente com as nossas crianças aqui na cidade de Brusque. Esse projeto ele é de autoria do vereador Felipe Hort, meu colega de partido, e foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores justamente, pessoal, porque todos entenderam a importância dessa proteção. Por isso, sinceramente, eu não consegui entender por quais motivos o Executivo decidiu vetar esse artigo que é importante, é essencial para a segurança dos nossos filhos. O veto, ele entrou na pauta do dia 25, terça-feira passada, mas o líder do governo pediu vistas. Agora, a votação ficou para a próxima terça-feira. E eu preciso muito, pessoal, do apoio de todos vocês.
Esse projeto não é um projeto de política partidária. Pode é um travar. projeto, sim. Não foi cortado onde eu pedi para o Rodrigo aí. Pode desligar ali que aí está tudo certo. Agora, deixa ali pronto a próxima slide. Então, na verdade, ele não foi vetado o projeto, foi vetado o artigo, Rick, e a nossa preocupação é a mesma de vocês, é a mesma preocupação tanto do Felipe como do... Primeiro, quando o funcionário ele ingressa no serviço público, já tem que apresentar a própria certidão. Ele apresentando a certidão, ou seja, teoricamente, ele já cumpre a obrigatoriedade. Temos advogados aqui que sabem que um trânsito julgado até o final de um ano é praticamente impossível, mas eu entendo a preocupação. E, por isso, a base conversou com o prefeito, ele estava fora da cidade, por isso foi pedido vistas. Como não teve a nossa conversa, né, nos bastidores, automaticamente nós se reunimos e hoje aportou nessa casa, já foi lido aqui pelo nosso secretário, está também na própria pauta, né, para a imprensa, para a comunidade, verificar o que eu quero apresentar agora, para deixar a comunidade brusquense tranquila, né, quanto em relação a isso, o que está sendo veiculado até em alguns órgãos de imprensa. Passa lá, Marciano. O que está sendo apresentado aqui? Até creio que vou contar com o apoio hoje dos vereadores Rick e do vereador Felipe também. Olha só, o artigo 2º, vamos lá, fala o seguinte: sem prejuízo da verificação prévia prevista no artigo 1º desta lei, a empresa contratada deverá manter atualizada em periodicidade trimestral e não semestral, a cada 3 meses, só que não jogando essa burocracia para a prefeitura, que realmente é uma burocracia, não adianta dizer que não é, porque é, e também tem um valor dispendido, porque o servidor ele vai ter que parar para fazer esse serviço. Então, mantendo, né, a posse, obrigando-se a manter o município de Brusque continuamente informado, comunicando imediatamente a ocorrência de qualquer alteração que resulte em condenação em trânsito julgado, por um dos crimes previstos, como o vereador lembrou bem, do parágrafo 1º do artigo 1º, em relação aos seus empregados alocados em locais de atendimento direto ao público vulnerável, bem como enviando todas as certidões quando solicitadas no prazo de 5 dias. Ou seja, automaticamente, se tiver qualquer tipo de denúncia, ou qualquer chegue vereador, ou qualquer funcionário, a empresa ela é obrigada. E aí vem a parte mais importante também. Além dele ser obrigado a enviar isso, né, desburocratizando o serviço público, ele também corre um risco agora. O parágrafo 1 diz o quê? Que o descumprimento do dever da comunicação imediata estabelecido no CAPT ou a inércia em responder eventual notificação municipal que solicite atualização e comprovação das certidões será considerado falta grave e resultará na rescisão unilateral do contrato pelo município, sem prejuízo da aplicação das outras penalidades administrativas cabíveis no artigo 3º da lei. Então, aqui me deixa muito mais tranquila. Hoje, eu voto pelo veto, vou estar com vocês pelo veto. Creio que, né, depois desse gesto do prefeito, da administração pública, de melhorar um pouquinho ainda do que foi feito, né, com essa garantia, essa tranquilidade para as famílias brusquenses, para não ter nenhum diz-que-me-disse, um auê que não quer ser feito. Não, está aqui descrito. E eu creio, né, que será aprovado também já na sessão na própria sessão que o presidente convocar. Concedo a parte ao vereador Léo. Obrigado, vereador, pelo embasamento também, pela defesa nesse sentido. Para mim estava já muito claro a questão que a gente sabe que as empresas que hoje são terceirizadas, que prestam serviços para a prefeitura, contrato normalmente de 1 ano para renovação, e qualquer servidor, qualquer que venha trabalhar ou na prefeitura ou por essas empresas terceirizadas, já tem que trazer esse documento da questão de antecedentes criminais. Então, isso já era apresentado de ano após ano, cada ano que renovava o contrato. Trazendo agora para 3 meses, nesse novo projeto, vejo que mais com responsabilidades à empresa, que é terceirizada, para trazer, então, o compromisso de não ter essas pessoas que têm alguma situação com o crime ou praticou alguma questão de pedofilia. Então, vejo que agora, com mais clareza ainda e com mais segurança, esse projeto para ser benéfico para a nossa cidade. Obrigado, vereador, pela parte. Nós temos também o nosso projeto, que foi aprovado aqui nesta casa, de idoneidade, que também hoje prevê a possibilidade da prefeitura, inclusive durante o contrato, né, eliminar, excluir essas pessoas que talvez, né, sejam com a certidão trânsito julgado. Mas o mais importante é dizer que
a partir do momento que foi pedido veto, foi pedido vistas, não foi para alardar ou deixar a comunidade assustada, e sim para discutir. Não houve discussão naquele momento, mas está tendo aqui agora. E eu creio que, desta forma, a sociedade pode ficar tranquila, os vereadores também, nós, vereadores, podemos dormir tranquilos, que, com certeza, nós vamos ter um pouco mais ainda de segurança nos nossos espaços, onde nossas crianças estão todos os dias garantindo, né, essa tranquilidade para as famílias brusquenses. Obrigado, senhor presidente. Vereador, só uma parte rapidamente. Parabenizo novamente o vereador Felipe, da mesma forma que comentei na outra sessão, né? É essencial protegermos nossas crianças. Obrigado. Valeu, presidente. Continua em discussão veto parcial número 1, 2025, a palavra vereador Felipe Hort. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, primeira coisa que eu quero deixar muito bem claro aqui nessa sessão, e inclusive para os demais colegas, eu nunca, aqui nessa sessão, me dirigi com desrespeito a qualquer pessoa, seja ela tanto do Legislativo quanto do Executivo. Todas as minhas críticas à gestão foram diretamente relacionadas ao campo das ideias. Eu não posso admitir que o prefeito, em sua rede social, tente me igualar como alguém de esquerda, porque me posicionei contrário a um projeto de lei. Primeira coisa, deixando bem clara essa situação. Segunda coisa que eu quero deixar bem claro, pessoal, é o seguinte: o processo legislativo correu da maior tranquilidade possível, houve aprovação de todos os vereadores, inclusive passando por todas as comissões aqui nessa Casa Legislativa, e houve sim o veto do prefeito, que disse sobre a desnecessidade de apresentação periódica dos antecedentes criminais, sob, sim, a alegação de trazer mais burocracia. Mas no projeto de lei, nenhum momento traz nenhuma obrigatoriedade ao Executivo, mas sim às empresas. Então, não traria nenhuma despesa ao Executivo. Um outro ponto relevante que o prefeito coloca em suas redes sociais é que eu não me preocupei em tentar aplicar alguma multa a quem for realmente atuando no serviço público com antecedentes criminais, descumprindo a legislação. Ora, todos nós sabemos que eu não posso legislar como vereador e ir trazendo mais despesas, e trazendo também quem vai fiscalizar, porque senão realmente daria vício de iniciativa. Fico contente com o Executivo, que poderia ter feito não uma lei, mas apenas regulamentado esta aqui. E o texto que o líder do governo traz é também de uma regulamentação. Mas fico contente por um detalhe, e por isso que hoje eu acompanho, se a legislação for aprovada, se for colocada em discussão, de reduzir ainda mais a apresentação dos antecedentes criminais. Porque tínhamos antes, sim, de 6 meses, e agora o Executivo, talvez sensibilizado, sim, pela repercussão negativa que o teve, preservou a essência do projeto, mas ainda foi além, reduziu essa necessidade de apresentação de antecedentes criminais para 3 meses. O que eu gostaria de deixar enaltecido, presidente, que esse projeto que entra nessa casa, ele não vem cumprir nada do processo legislativo que a gente tem aqui. Ele entrou praticamente às 15 horas e 30 minutos, passou com uma velocidade assustadora pelas comissões, com um parecer favorável, foi lido em plenário, mas eu não me oponho a ele ser votado nessa sessão, porque justamente ele preserva a origem do nosso projeto. E é isso, vereador líder do governo, que a gente precisa, realmente, a proteção integral das crianças. Mas é muito dolorido ouvir do chefe do Executivo trazer inverdades, principalmente a vereadores que se dizem polemizar ou que sejam alinhados à esquerda. A nossa defesa sempre foi a favor desses princípios que nos traz essa representatividade. Mas num debate democrático, não precisa ser criticado pessoalmente a pessoa, mas sim vir aqui e conversar com a gente, discutir o projeto, como estamos fazendo hoje aqui. Então, presidente, se for de vossa vontade, da mesa diretora, coloque o projeto do Executivo para votar hoje, mas temos que seguir o regimento. Vetem, derrubem o veto do prefeito,
porque, de fato, temos que seguir a regulamentação, mas já tenho o meu voto favorável, né, à legislação apresentada pelo Executivo, se for da vontade da mesa, colocar em votação. Certo? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão veto parcial, com a palavra vereador Cacá Tavares. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia que nos acompanha presencialmente, a imprensa, quem está nos acompanhando em casa. Só antes de entrar nesse assunto, né, queria dar os parabéns para o vereador Jober, pela bela explanação, por esse assunto tão importante, né, que o senhor trouxe sobre a diabetes, e realmente ver uma imagem, né, daquela ali, né, de uma criança, mexe com todos nós. Eu ia falar aqui antes, mas é que não deu tempo. Então, né, parabéns pelo assunto. Eu não vou entrar em polêmica de rede social, não vou falar mal nem do prefeito, nem do vereador Rick Zanata, como fala o meu amigo Pedrinho, nem do vereador Felipe Orte. Se conversando, a gente chega sempre numa equação boa, né? Então, realmente, acredito que já foi bem explicado pelo líder do governo aqui, toda a cronologia, né, do fato, tanto que foi pedido vista na semana passada, porque os vereadores da base ficaram desconfortáveis. Hoje a gente conversou com o prefeito e com sua equipe e chegamos num consenso. O que me causa repulsa, e não estou falando agora do senhor, né, vereador Felipe, é que eu recebi hoje umas 20 mensagens, umas 2, 3 muito educadas, e algumas, né, falando assim, a Câmara quer dizer que é a favor de pedófilo. Eu falei, what? Falo muito bem inglês, vereador Pirola. Como é que é? A gente é a favor de pedófilo? Ou seja, a coisa ela saiu literalmente do trilho, de uma maneira assustadora. Sabe? Então, não é isso. Sabe? Muito pelo contrário, mas que bom que foi conversado e foi resolvido. Eu só fico chateado, cara, eu fico pé da vida quando usam um tema tão importante de maneira política. A política é suja, não a boa política. A política é suja. E estava indo para um caminho que, poxa, daqui a pouco ia ter outdoor nosso falando, esses vereadores apoiam a pedofilia. Gente, sério isso? Sério que chegam no nível tão baixo? Olha, sinceramente, com todo respeito, quem faz a política ruim, a política negativa, vão se catar. Com todo respeito, vão se catar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão, veto parcial, com a palavra vereador Rick Zanata. Senhor presidente, membros da mesa mais uma vez, vereadores, vereadora, o público aqui presente, eu realmente não podia deixar de me manifestar aqui hoje. Primeiramente, Felipe, eu queria te parabenizar e também eu queria parabenizar o Paulinho e os vereadores da base, porque graças à sua explanação da semana passada, houve essa sensibilidade do líder do governo, dos vereadores da base, para pedir vistas desse projeto e realmente rever esse artigo que o prefeito, sim, iria vetar. É muito claro o veto do prefeito, onde ele fala que ele vetaria a atualização de antecedentes criminais de 6 em 6 meses. E o que me causa um pouco de espanteza, senhor presidente, vereadores e vereadora, é realmente o prefeito ir para a sua rede social e falar que os vereadores estão com fake news, que os vereadores estão mentindo. Eu realmente queria que o prefeito me mostrasse no vídeo que eu publiquei na minha rede social aonde que a gente está mentindo sobre esse assunto. Até porque, vereador Felipe, se o senhor não sobe nessa tribuna e não explica muito bem o que estava sendo votado nesse veto,
e o líder de governo não tivesse a sensibilidade de ter entendido, e os vereadores da base, esse veto ele teria sido aprovado. Graças à movimentação que o senhor fez aqui na tribuna, a explicação que o senhor fez aqui, houve esse processo do pedido de vistas, houve esse passo atrás que o governo municipal deu, e esse projeto ele foi melhorado, que esse é o nosso objetivo, que nem o senhor falou aqui. Primeiro vetou porque o projeto era burocrático. Tinha que pedir as antecedentes criminais de 6 em 6 meses. Daí agora manda o projeto que tem que ser de 3 em 3 meses. É mais burocrático ainda. Então, não faz muito sentido, né, o que aconteceu aqui nesse momento. Mas, com certeza, tanto eu, o vereador Felipe, que se posicionamos nas redes sociais, e não foi para atacar o prefeito, não foi para atacar o vice-prefeito, não foi para atacar nenhum vereador aqui, foi realmente para defender um projeto, né, vereador Felipe, que da nossa opinião é muito importante. E esse veto era muito, esse artigo que o prefeito estava vetando era muito importante. Concedo a parte, vereador, professor Rogério. Agradeço, excelência. Deixando toda essa celeuma de lado, a Câmara de Vereadores está dando um voto de confiança, a Câmara de Vereadores está sobremaneira se posicionando a favor das nossas crianças, adolescentes e jovens. Eu trabalho há 40 anos dentro dessas escolas, dioturnamente, 40 anos, de 6 anos, crianças de 6 anos, até adultos de 17. Então, parabenizar o vereador Felipe, Vossa Senhoria, a administração pública que deu um passo atrás para que nós possamos avançar. Isso é de fundamental importância. Nós temos que preservar as nossas crianças, os nossos estudantes. E eu sei o que acontece dentro dessas escolas. Então, dizer aqui a todo o Executivo, o Legislativo brusquense, os meus parabéns, porque eu tenho certeza que nós vamos aprovar esse projeto, né? Vetar o veto lá do prefeito e aprovar o projeto na sua íntegra. Obrigado e parabéns. Obrigado, vereador. Concedo a parte, vereador Léo. Obrigado, vereador Rick. Só pegando um gancho da sua fala, vereador, e aqui, com certeza, tanto o Legislativo quanto o Executivo, jamais, de um tema tão importante, iríamos ser contra a uma situação e de poder prejudicar nossas crianças, né, que a gente sabe da importância que é essa situação de trabalhadores poder chegar próximo, pedófilos, né, nas escolas. Só que aqui, pegando o gancho da fala do vereador, quando ele traz nesse novo projeto para 3 meses, colocando a responsabilidade nas empresas, porque em 6 meses a empresa entregaria para a prefeitura e toda a responsabilidade também ficaria aqui. Assim, a empresa que estiver escondendo algum funcionário, não omitindo a informação, ela também será punida. E está agora nessa nova lei. Então, só ressaltando, traz para 3 meses, mas para que também a empresa seja responsável pelos antecedentes criminais. Show de bola, vereador Léo. Com certeza a gente conseguiu, com essas manifestações todas que aconteceram, melhorar mais ainda o projeto, né? Mas eu volto a falar aqui, o que me causa um pouco estranheza é o chefe do Executivo ir para a rede social, falar que os vereadores de esquerda, eu, sinceramente, eu não preciso apontar o dedo para ninguém e dizer que é de esquerda para eu provar que eu sou um cara de direita. Isso eu realmente não preciso fazer. Tá? Né? Então, o que me causa realmente estranheza é o prefeito ir para a rede social, chamar os vereadores de fake news, de vereadores de esquerda, por realmente estar falando sobre esse assunto, por estar defendendo esse projeto. Eu acho que o prefeito ele sairia muito, muito, muito mais grande do que ele saiu hoje, se ele realmente falasse de uma maneira diferente. Minha opinião, ele faz o que ele quer, mas ele poderia realmente ter dito, olha pessoal, a gente se equivocou nesse veto, a gente realmente pensou um pouquinho melhor, a gente vai reformular esse projeto, com certeza ele sairia muito maior, né, nesse assunto, do que ele saiu gravando esse vídeo, chamando os vereadores aqui de mentirosos e de fake news. Mais uma vez eu te parabenizo, Felipe, por ter defendido esse projeto, mas antes de eu encerrar minha fala, eu vou com certeza conceder a parte para o vereador Paulinho. Não é nada pessoal, tá, vereador Paulinho?
mas eu preciso me manifestar realmente porque o prefeito foi na rede social e chamou os vereadores que se manifestaram de mentirosos e que estavam disseminando fake news aqui na cidade. Sim, Henrique, não, a minha fala não é nem perante isso. Conforme o artigo 2º da lei, né, falava da questão das empresas, mas o servidor público ele deveria, sim, fazer a fiscalização de todos os contratos. Então, ali que estava essa situação. Agora, né, sendo solicitado, a empresa tem que apresentar. Então, diminui a burocracia. Só quis dar esse toquezinho, mas obrigado. Show de bola, vereador Paulinho. Por isso eu digo, mais uma vez, eu parabenizo os vereadores da base, o Executivo Municipal, por ter revisto isso e melhorado ainda mais esse projeto. Esse é o nosso papel, né? O que me causa estranheza, mais uma vez, repito aqui, é o prefeito ir para a rede social, dizer que a gente disseminou fake news, e não tinha nada de fake news, né, vereador Felipe? A gente só estava defendendo algo que a gente achava importante, e, no meu ponto de vista, se ele faz um discurso um pouco diferente, ele saía muito maior do que ele já representa para muita gente aqui na cidade de Brusque. Obrigado, senhor presidente, seria isso. Obrigado, vereador Rick. Continua em discussão, veto, com a palavra, vereador Pedro. Uma boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eventuários, a plateia, a imprensa. Eu aprendi com meu pai que o segredo das coisas nunca está nos extremos. O frio, muito frio queima, e o calor, muito quente também queima. E baseado nisso, eu decidi até me reportar, porque o objetivo nosso é proteger as crianças, os adolescentes e os vulneráveis. Esse é o objetivo da lei. E estamos alcançando. Através do quê? Através do diálogo. Nada mais importante do que o diálogo. Aliás, se diz que em tempos de guerra, ninguém fala com ninguém. Não existe diálogo. Conseguimos dialogar. Falamos sobre o nosso ponto de vista, de um projeto que nós aprovamos, e que o Executivo teve um posicionamento que teve a nobreza de rever, baseado no diálogo, com a base, com os vereadores, e chegamos o quê? Meu voto vai ser a favor, é contra o veto, né? Vamos vetar a favor, como é que é? É contra o veto, né? Então, o artigo 2º continua, e o Executivo viu uma forma de talvez enrijecer um pouco mais, e aí se é burocrático, se não é, se é feio ou se é bonito, não quero saber, eu quero saber que quem precisa ser protegido vai ser protegido, e ponto final, né? E eu também aqui quero agradecer a cada vereador que deu sua opinião. A gente estava na reunião, Pirola se pronunciou, o Valdir tem a opinião dele, a dona Beth tem a dela, né? E dizer que essa casa de vereadores me orgulha muito de estar sempre produzindo algo que busca efetivamente atender o que a nossa comunidade cristã conservadora precisa, proteger os nossos filhos, proteger os nossos adolescentes, as pessoas vulneráveis nesse projeto. É isso que eu queria só dizer, então, vou votar contra o veto e desejo que o outro projeto que vai vir a essa casa também seja aprovado, para que a gente avance cada vez mais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro. Continua em discussão o veto parcial número 1/2025. Em votação. Veto parcial número 1/2025, reprovado com 15 votos. Em discussão e primeira votação,
Projeto de Lei Ordinária número 191/2025, de autoria do Poder Executivo, altera a redação do artigo 2º da Lei Ordinária número 4.885, de 29 de outubro de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de certidões de antecedentes criminais e veda a alocação de empregados condenados por crimes específicos em contratos de prestação de serviços terceirizados em estabelecimentos que prestem atendimento direto a crianças, adolescentes ou público vulnerável no município de Brusque. Em votação, projeto de lei ordinária número 191/2025. Em discussão, projeto de lei ordinário número 191/2025. Com a palavra, vereador Jean Pirola. Agora sim. Tudo bem. Senhor presidente, eu não me manifestei no veto, até porque já tinha me manifestado na semana passada, e quero aqui, vereador Jober, agradecer o prefeito, que foi sensível à solicitação dos vereadores, que realmente existia uma certa preocupação sobre o entendimento, vereador Felipe, dos motivos do veto. E aquilo que o Cacá trouxe muito bem essa tribuna, a distorção que as pessoas fazem quando leem só o título. Como eu já falei várias vezes na tribuna, né, o título é uma coisa fantástica, que algumas pessoas se utilizam dela de má fé. E como nós vimos que várias pessoas se utilizaram de má fé. Prefeito veta artigo 2º e não exige mais o documento, enfim, como se fosse conivente com a contratação de pessoas que têm algum problema com a justiça, né? E não é verdade. Não é verdade. Tanto é que aprovamos por unanimidade nessa casa. Mas eu quero colocar ali no telão, o Paulinho mandou, eu pedi só para o Marciano colocar o que diz o texto do projeto de lei que a gente está aqui discutindo nesse momento. O artigo 2º. Tem como aumentar a letra lá, Marciano? Porque a idade chega para todos. Eu não consigo enxergar daqui. O Paulinho aumentou aquela hora. Foi aqui que tu aumentou, Paulinho? Agora sim, agora eu consigo ler. O artigo 2º diz o seguinte: sem prejuízo da verificação prévia prevista no artigo 1º, ou seja, a prefeitura vai receber os documentos da empresa e vai fazer essa verificação. Isso já faz hoje na contratação de qualquer pessoa, seja ela efetiva, seja cargo comissionado, sejam empresas terceirizadas que prestam serviço à prefeitura. A empresa, agora sim, que é o ponto de discussão, a empresa contratada deverá manter atualizada a periodicidade trimestral as certidões de seus funcionários. Ou seja, eu tiro a responsabilidade da prefeitura de ela receber esses documentos e ter que verificar um por um, de 6 em 6 meses, e coloco a responsabilidade para a empresa que ganhou o certame, ganhou o edital, fez a licitação, para que ela tenha internamente esses dados, internamente essas informações, mantendo-as em sua posse, obrigando-se ainda a manter o município de Brusque continuamente informado. Claro que quando for provocada. A empresa não vai ficar mandando de 3 em 3 meses informações para a prefeitura dizendo, olha, os meus funcionários estão todos ok. Não. Ela vai ter essas informações para si. E se a prefeitura solicitar informações, a empresa tem que ter as informações disponíveis para o poder público. Ponto.
comunicando imediatamente a ocorrência de qualquer alteração que resulte em condenação com trânsito em julgado por um dos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 1º, em relação aos seus empregados alocados aos locais de atendimento direto ao público vulnerável. Ou seja, a empresa tem que ter essas informações. Por que a responsabilidade tem que ser só do poder público? Nós falamos tanto em PPP, né? Tanto em desburocratizar, tanto em privatizar, mas quando chegam essas informações, querem que o poder público seja o responsável direto. É o que nós estávamos discutindo hoje, vereador Rogério, sobre o descarte irregular de certos lixos aí da cidade que nós vemos. Hoje, nós não temos um contrato público para recolha de máquina de lavar, de televisão, não tem. Não tem um local próprio no município para fazer isso. Porque lá, quando fizeram o edital, há 20 e poucos anos atrás, não se preocuparam com esse descarte. E hoje, o cidadão joga em qualquer lugar da cidade e a culpa é do prefeito que não recolheu aquele material. Aí é fácil, o porcalhão, aquele que não se preocupa com a coletividade, ir lá jogar um monte de entulho do lado de uma creche, como fizeram ali no Steffen, e jogar a culpa no poder público. Mas não olha no próprio umbigo quando faz esse emporcalhamento da cidade. Deveria pegar esse cidadão na hora e aplicar as sanções da lei. Então, por que eu falo isso? Porque nós estamos aqui dividindo obrigações, dividindo responsabilidades. Que bom, vereador Felipe, que bom que o senhor trouxe esse assunto para discussão. E que bom, vereador Felipe, que esta é uma lei que não é só mais uma lei que vai ser engavetada, como muitas foram, viu? Como muitas foram. Muitos projetos bons, muitas leis boas que foram feitas pelo Legislativo, que foram engavetadas pelo Executivo e eles simplesmente nada fazem. Agora, esta lei, que está no olho da mídia, com certeza, vai ser uma lei que todos ficarão de olhos abertos. Porque é o primeiro momento que o pai de uma criança, que uma professora, que uma enfermeira, vereador Rick, que um usuário de uma unidade básica de saúde, souber que determinado cidadão, que está lá trabalhando em uma terceirizada, tem uma passagem, tem um problema com a justiça, primeira coisa que o próprio cidadão vai fazer, denunciar. E essa denúncia, o poder público vai cobrar de quem? Da empresa que contratou esse cidadão. E aí onde corre o risco de quê? Da empresa perder o contrato licitatório, porque não se precaveu, ou porque não fez o dever de casa de peneirar os seus funcionários e saber que não pode contratar um condenado por estupro para trabalhar numa escola, um condenado por agressão à mulher para trabalhar numa UBS, e assim por diante. Então, que bom, vereador Felipe, que bom que esse assunto veio à tona e que agora realmente a sociedade comprou a ideia de forma correta com a aplicação desta lei, porque realmente esse era o intuito, e todos nós estaremos de olho na aplicação dela. Conceda a parte, vereador Antônio Roberto. Obrigado, vereador Jean Pirola. Só para contribuir, isso prova de que nós estamos fazendo o nosso dever de casa, e não é como está aí fora, que dizem que esta legislatura ela é muito pacífica. Porém, tudo aquilo que for trazido para esta casa, para essa legislatura, e for para benefício da nossa população, da nossa sociedade, e principalmente das nossas crianças, nós vamos estar defendendo, porque aqui se não tem pais, tem avô, tem avó, tem tio, tem tia. Parabéns, Felipe, parabéns ao Rick, e parabéns aos vereadores que aqui estão, porque nós estamos aqui para fazer justamente, como o senhor nos antecedeu, o dever de casa, e estamos aqui para fazer o melhor para a população de Brusque e mostrar que nós estamos aqui fazendo uma discussão, porque essa legislatura está aqui justamente para discutir os projetos em benefício da nossa população. Parabéns, vereador.
Obrigado, vereador Antônio Roberto. E, assim como eu agradeço o vereador Felipe, eu também agradeço o prefeito municipal, que teve a sensibilidade de receber o apelo dos vereadores e entendeu o clamor social, porque as pessoas estavam preocupadas com as informações incorretas que estavam chegando, inverídicas, que estavam chegando a todo momento, e não foi praticado pelo vereador Felipe, pelo vereador Rick, mas pelas pessoas que pegaram o assunto, pegaram o tema e disseram, o prefeito é a favor de contratar pedófilo para criança. E isso é inadmissível. Inadmissível. Então, ele teve a sensibilidade de dizer o seguinte, olha, sociedade, fiquem tranquilos. O motivo pelo qual eu vetei o artigo 2º, que era uma burocracia para o município, no meu entendimento, eu vou transformar ela agora num trabalho de duas mãos, poder público e empresa, e a empresa ter esse cadastro em mãos e informar quando for necessário, para o poder público tomar providências em conjunto com a empresa ou isoladamente, na hora de quebrar um contrato unilateral, conforme está no projeto de lei que estamos aqui discutindo e vamos votar. E eu peço, claro, que o voto seja favorável, para que esta lei, vereador Rick, fique completa. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei ordinária 191/2025. Com a palavra é o vereador Felipe Hort. Novamente a tribuna, vereador Jean Pierola. Gostei muito do teu posicionamento, mas a tua fundamentação está correta. Porque o artigo originário da lei, e aí por isso eu vou reforçar, e vou ler o artigo. Artigo 2º. As empresas contratadas deverão manter as certidões atualizadas durante toda a vigência do contrato, exigindo-se renovação semestral conforme disposto no artigo 59A da Lei Federal 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação dada pela Lei Federal 14.811 de 2024. No texto originário, e é diferente da sua fundamentação, não há nenhuma obrigatoriedade do poder público. Deixando bem claro, o que está sendo alterado e por que eu vou votar favorável à legislação é justamente porque vai reduzir, inclusive, a periodicidade, de 6 meses para 3 meses. Mas a tua fundamentação não está correta nesse ponto, justamente porque não diz isso. O artigo 3º, ele diz com relação à regulamentação e fiscalização. E aí sim é o ponto da lei, que na minha visão poderia ter sido feita por meio de decreto. Conceda a parte, vereador. Obrigado, vereador. Com certeza poderia ter sido feito conforme decreto e pode ser feito algumas mudanças pelo decreto. Mas a interpretação, vereador Felipe, que o senhor trouxe à baila, qual o objetivo do artigo 2º? Só a empresa ter o cadastro em mãos e a prefeitura não fazer nada? Essa é a pergunta. Sim. Porque, pelo que diz o artigo, o senhor acabou de ler ele na íntegra, e ele foi modificado justamente para quê? Para que tenha responsabilidade dupla. Poder público em exigir, privado aqui que está prestando serviço, ter em mãos para apresentar poder público. Pela redação que o senhor leu, o poder público nem vai fazer nada. A prefeitura não precisava fiscalizar. Porque basta o empresário ter em mãos e não vai acontecer mais nada. Então, agora está vindo uma penalidade. Isso aí. De 3 em 3 meses, uma penalidade que, se não for apresentado, quebra unilateral de contrato. E isso talvez seja a mudança principal do projeto de lei que foi encaminhado agora para a prefeitura. Isso. Exatamente. E aí o que acontece? É o artigo 3º que trata dessa situação. Por quê? Como legislador, eu não posso atribuir competências nem órgãos fiscalizatórios. Então, vamos ao artigo 3º da lei originária. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, estabelecendo os procedimentos de fiscalização, comprovação documental e penalidades administrativas cabíveis. Então, o que acontece? Dizer que o vereador não se preocupou com as penalidades também é uma fundamentação equivocada, justamente porque não sou eu, como vereador, que terei que atribuir órgãos fiscalizatórios, nem atribuir diversas punições, porque temos mais de 1.000 contratos, vereador líder do governo. Então, justamente por conta disso. Mas eu concordo com a atual legislação, porque a essa apresentada aqui, justamente vai o quê? Regulamentar o que poderia ser feito por decreto. Mas meu voto é favorável à nova legislação e justamente fica o embate.
né? Realmente, as interpretações são dos dois lados, mas que bom que o Executivo deu um passo atrás e já traz a regulamentação no próprio corpo da lei. Isso é importante também. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão, com a palavra o vereador Alessandro Simas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui no plenário, aos nossos ouvintes, serventuários, eu não me manifestei no veto porque deixei para me manifestar no projeto e acompanhei as manifestações dos vereadores que se posicionaram na discussão do veto, né, foram todas elas muito esclarecedoras, né, e todas elas que convergiam para um objetivo comum, que é, né, como foi dito aqui, a segurança das nossas crianças, principalmente nas unidades escolares, mas também, né, em toda a nossa cidade, porque ela prevê também, né, ela garante a aplicação desses contratos. Nós temos um pouco também da questão da própria entendimento desses contratos, e, como foi dito aqui já, são muitos contratos, a gente entende isso, mas o principal ponto que eu vejo, né, que é o objetivo maior do vereador Felipe, é realmente que isso venha, de alguma forma, a inibir, né, que empresas prestadoras de serviço, que prestam serviço a órgãos públicos, né, entidades privadas, possam ter no seu corpo de servidores, de funcionários, pessoas condenadas, né, por crimes, né, que estão previstos na lei. Acho que, aí, eu entrando um pouco na seara da questão, né, de internet e tudo mais, que eu também procuro ficar um pouco mais longe, né, eu entendi o posicionamento do vereador Felipe, mas aí vem aquela fala do vereador Cacá, né? A gente viu circular, por exemplo, Rogério, prefeito de Brusque veta projeto que afasta abusadores de crianças das escolas. E aí está um ponto que a gente tem que, vereadora Beth, né, entender o alcance disso. E eu falei, durante o dia de hoje, e ontem, quando o Pedro me falou, eu acabei não tendo lido todo ainda, hoje, durante o dia, eu fui questionado por muitas pessoas. No meu dia a dia, fui almoçar hoje, passei no centro, várias pessoas perguntaram, e quando a gente explicava, olha, né, ele não vetou a proibição, né, de ter essas pessoas trabalhando. Só que se a gente falar aqui, aí é uma coisa que a experiência nos dá no Legislativo, o vereador Rick já está no segundo mandato, o vereador Pirola já está também como eu, o vereador Rogério, se a gente falar aqui, Ronald, e sair, nós vamos chegar a 500 pessoas, 700 pessoas, nós conversando com as pessoas. Só que isso que saiu aqui, e que já saiu contra a Câmara várias vezes e tudo mais, vai alcançar milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas vão ficar com um único entendimento, e aquelas que não ouvirem as argumentações vão achar que é exatamente isso, que não é a situação, né? Então, quando foi discutido, quando foi falado sobre esse assunto, que o vereador Paulinho pediu vistas, e foi perfeito no pedido, né, eu acho que todo mundo acertou, parabenizar o vereador Felipe pelo entendimento, o prefeito por ter entendido também, né, que a possibilidade de melhorar ainda mais, né, e aceitar que aquele veto, né, puro e simples, ele traria essa discussão como trouxe, mas não traria um prejuízo à aplicabilidade da lei, mas já veio com uma regulamentação e atendendo ainda mais, até porque, né, a gente sabe que as certidões de antecedentes criminais, a validade geralmente delas é de 90 dias. Né? Então, a gente está trazendo um pouco mais dos 6 meses, vamos dizer, para os 90 dias, que geralmente é o prazo de validade de uma certidão de antecedentes criminais, para que a empresa tenha esse cuidado de que, né, os seus funcionários, né, estejam dentro daquilo que a lei prevê. Até porque, vereador Jair, a gente sabe, muitas vezes,
tirando o nosso judiciário aqui, doutor Edemar, né, que é sempre ágil, né, mas a gente sabe muitas vezes a morosidade, o vereador Felipe é advogado, o vereador Pirola, a morosidade dos processos judiciais, né, pode acontecer de alguém, né, tipo, estar respondendo e levar 2, 3 anos, 1 ano, né, então acho que nesse contexto todo, o que a gente percebeu aqui, parabenizar o presidente e o entendimento de todos de votar hoje, né, de votar esse projeto hoje, por quê? Porque a gente está, de alguma forma, fazendo com que o objetivo maior, né, que é o objetivo inicial do vereador Felipe, que deve ser todos os dias louváveis, né, louvado, por quê? Porque vem de encontro ao interesse maior, que é a garantia da segurança, né, das nossas crianças e adolescentes, né, a gente conseguiu aqui, de uma forma conjunta, né, fazer com que uma lei que se criou uma discussão maior, e eu não vou entrar na discussão do Instagram de um ou de outro, porque eu também não gosto de usar isso, o meu Instagram pessoal, para questão política, mas que a gente conseguiu, sim, demonstrar que essa casa, o Executivo, né, ele convergiu e conseguiu chegar no objetivo maior, vereador Valdir, que é uma lei, né, que está já aprovada e sancionada, pelo que eu entendi já, né, e que vai ter uma alteração ainda melhor para o cumprimento e para a garantia, né, da segurança das crianças. Então, acho que isso foi, né, a noite de hoje demonstra essa condição, né? Concedo a parte, vereador Jober. Então, vereador Simas, o tal do preconceito, né? Eles vão dando julgamento antes da coisa acontecer. Em nenhum momento, quando o projeto aportou na casa, ninguém se manifestou ao contrário, tanto é que foi aprovado por unanimidade. Quando veio o veto do prefeito, o líder do governo escutou a gente, pediu vistas, senão qualquer um teria pedido vistas, e foi rediscutido, e agora o Poder Executivo, conforme o vereador Felipe se manifestou, melhorou ainda mais o projeto. Então, quando vem esse julgamento, como o vereador Cacá falou, que a gente é até a favor da pedofilia, é o pré-julgamento. A gente, lógico que a gente fica sensibilizado, eu nem gosto mais de ler esses tipos de comentário, porque essas pessoas só se manifestam nas redes sociais, né? Então, eu vou votar favorável a esse projeto, parabenizar aí o Poder Público que... Obrigado, vereador. Então, para concluir, eu acho que, né, da mesma forma que a gente se posicionou em relação à questão do veto, né, não falando anteriormente, mas falando agora aqui, né, eu fico tranquilo em votar hoje, né, favorável ao projeto. E, mais uma vez, né, parabéns, Felipe, pela iniciativa, né, do projeto de lei, que ele, com certeza, né, eu tenho a pura convicção que, com essa nova redação também do artigo, ele vai dar ainda mais segurança para os nossos espaços públicos e, principalmente, né, adequando situações que nós, infelizmente, eu vou, para finalizar, eu fui, durante umas 2 semanas, solicitado a me manifestar em relação a uma preocupação, vereadora Beth, de pessoas em relação ao atendimento das nossas crianças por psicólogos, de forma só. E quando eu preparei o discurso e eu ia me manifestar aqui, naquela semana aconteceu aquela situação de sei lá, não sei o que vou falar, né, não vou falar o nome, né, um adjetivo para essa pessoa, e aconteceu aquilo. Eu não fiz, porque daqui a pouco, não, só né, quer pegar carona. Não, mas assim, a gente sabe que isso pode acontecer e estar em qualquer lugar, infelizmente. Né, eu acho que a nossa sociedade hoje ela está doente, e a gente que tem filhos pequenos, que tem crianças, né, os que têm netos, a gente sabe que isso pode estar acontecendo, isso pode acontecer a qualquer momento, em a qualquer lugar. Muitas vezes até, né, queira não que a gente passe por isso, mas debaixo dos nossos olhos.
Então, eu acho que esse é o maior objetivo. Felipe, talvez a gente não vá conseguir acabar com isso, mas que a possibilidade de inibir muito, né, com o projeto de lei, isso a gente vai conseguir. Então, parabéns e quero já me posicionar favorável em relação ao projeto, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei, com a palavra o vereador Rogério dos Santos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, amigos que nos acompanham na noite de hoje. Então vejam o gesto de grandeza que essa Câmara de Vereadores está tomando a partir desse momento. Parabenizar a todos os vereadores que me antecederam aqui, com as suas manifestações, com os seus entendimentos, mas com o único objetivo de proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Isso é de fundamental importância. E deixar aqui o meu registro ao vereador Pedro, foste cirúrgico, meu amigo, e eu não esperava uma manifestação diferente de Vossa Senhoria. Lógico, você é médico veterinário, não podia ser diferente. Você chegou numa posição muito bacana, resumida, que você falou aqui, né? O extremo não é bom para ninguém. O frio queima, o quente queima. Isso a física explica. E eu falo isso durante 40 anos para os meus alunos. Então, eu quero deixar aqui registrado, que eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado, que não foi o vereador Felipe que ganhou, não foi o vereador Rick Zanata que ganhou, não foi o executivo, foi a comunidade brusquense. E esse é o nosso objetivo. Nós, 14 vereadores, e a nossa querida vereadora Beth, estamos sempre do lado da população brusquense. Nós representamos 150 mil habitantes aqui da nossa cidade. E nós temos a responsabilidade de acatar o que a comunidade pede que nós façamos. E assim nós estamos fazendo na noite de hoje. Parabéns a todos os nossos vereadores. Parabéns, presidente, mesa diretora, por esse gesto uníssono que nós estamos dando na noite de hoje. Saio daqui satisfeito, porque eu, como profissional da educação, e é o que nós mais preservamos. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei ordinário 191/2025 em votação. Projeto de lei ordinária aprovado com 14 votos favoráveis.